Paz do Senhor, queridos irmãos, estamos acompanhando pelo Facebook. Daqui a pouquinho nós vamos estar iniciando. Deixa eu ver se já chegou aqui, irmã Samanta. Aí você aceita aí, Samanta, no seu celular aí, tá certo? Você tem que deixar ele, para aceitar, você tem que virar ele na horizontal, deixar ele deitado, certo? Tentar de novo aqui, tá certo? Você deita primeiro ele, deixa ele deitado antes de você. Horizontal, certo? Ele deitado. Deixa eu te convidar novamente. Convite para você. Pronto. Deu certo. Agora deu certo. Deixa eu só ajeitar aqui minha câmera aqui. Não, é do jeito que tava mesmo, Samanta. É, é. Isso. Marinha, marinha de Isso. primeira viagem sofre, né? Tranquilo. Boa noite, pessoal. Boa noite, pastor. Boa noite, Ei, família. Priscila deve estar por aí. muito obrigado, viu, por ter aceitado o convite. Já eu avisei aqui para o Maomé, viu? Eu coloquei sua foto, o Maomé disse, eu conheço essa moça aí, viu? Eu também avisei para a família toda, pastor. Eu só vou aqui, Samanta, começar aqui a compartilhar, tá certo? Certo. Agradecer aí os irmãos que já estão conosco Eu que agradeço o e, convite. ah, e pedir aos irmãos que estão nos assistindo que compartilhem aí a transmissão, né? Sim. Só um minutinho aqui, Samanta, que a gente fica enviando aqui pro pessoal assistir, sabe? Aham, sei. Vamos enviar. Eu não posso enviar, né, pastor? A gente. É que eu fico assistindo com outro celular, aí eu vou enviando, sabe? Mas pedir a você que já está chegando na transmissão aí, algumas pessoas chegando, compartilhar a transmissão aí para o máximo de pessoas assistirem. Sei. Que o Senhor possa nos dar uma entrevista abençoada aí. Esse Amém. call tem me, esse call tem me feito muito bem, viu? Eu tenho percebido a desenvoltura, a vontade de ser participativo. Ah, é o espírito do No- lugar também, a simplicidade, a nobreza das pessoas, né? Isso ajuda é, muito a gente. dizem que quem bebe da água do Icó não vai embora mais. Eita, Jesus amado. É Só um verdade. minutinho aqui que eu estou atualizando aqui as coisas, tá bom? Tá bom. Desde já agradecer aos irmãos que estão chegando já. Aqui a Elaine, será que a Elaine lá a esposa do Maomé já está aqui com a gente? Elaine Ribeiro, Patrícia Oliveira, paz do Senhor. É ela mesma. É ela, né? É, Elaine Ribeiro. Agradecer aos irmãos da igreja e os familiares da irmã Samanta aí, abençoados. Mandar aqui um abraço caloroso para o irmão Maomé, meu amigo, que me ajudou ali enquanto eu estava em Itapipoca. Estamos orando por Itapipoca, né? Itapipoca está numa peleja grande, né?
mas nós cremos que o Senhor vai dar vitória também aos irmãos lá de Itapipoca. Vamos começar a nossa entrevista aqui com uma oração, né? Fechar os nossos olhos. Senhor Deus e Pai, que essa entrevista seja, ó Senhor, um instrumento de bênção para a vida, Senhor, de todos aqueles que vão acompanhar agora no Facebook, ao vivo, aqueles que acompanharão depois, os irmãos que irão acompanhar quando esta entrevista chegar no YouTube. Senhor, que seja bênção para as nossas vidas, bênção para a cidade do Icó. Nosso objetivo, Senhor, é que Icó seja uma cidade abençoada, feliz, de paz. Senhor, vem nos livrar de toda dor, tristeza, tem misericórdia de nós. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queria fazer a leitura de um texto bíblico que eu gosto bastante, que está em Mateus, capítulo 25, versículo 31, que vai dizer: Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me acolheste, estava nu e me vestistes, adoeci e me visitaste. Estava na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, com sede, te demos de beber? Quando te vimos forasteiro, te ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? E responder-lhe-eis o rei: em verdade vos digo, e sempre que o fizeste a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizeste. Eu gosto muito desse texto, Samantha, que ele vai falar deste olhar para as pessoas necessitadas, né, carentes. A gente começou o projeto dessa entrevista de oferecer, né, às pessoas que acompanham a transmissão um esclarecimento e também estimulá-las a ajudar, a abençoar, né? Na semana passada a gente entrevistou a irmã Márcia Gugel, que tem um projeto social muito bonito aqui no Icó, né? E que tem a ver com pessoas carentes, né? Crianças carentes. E hoje aqui a gente vai falar sobre os nossos irmãos que estão doentes, né? Sobre a questão da saúde, a importância da gente lembrar das pessoas que são acometidas de enfermidades, né? E cumprir essa missão de Jesus que transcende a questão do ritual do culto, né? A missão de Jesus ela é muito ampla, ela é holística, ela envolve muitas coisas, né? E por isso eu fui aqui estimulado a convidar a Samantha, nossa convidada de hoje aqui, que eu já conhecia, veio esse conhecimento, essa amizade, aproximação em virtude do Maomé. Para quem não conhece o Maomé é um querido irmão que conheci lá em Itapipoca, mas que já conhece a nossa família de muito tempo. Ele é muito amigo do pastor Samuel, e quando eu estive lá em Itapipoca, ele também se aproximou de mim, a gente se aproximou. E quando eu cheguei aqui, né, e quando ele soube, na verdade, que eu ia vir, ele falou que tinha familiares aqui, né, que ia me dar o contato deles, né? E eu só não sabia que eu ia ter esse encontro no posto de saúde, né?
teve esse encontro aí, abençoado, né? E a Samanta com essa gentileza, esse carisma aí, a gente se aproximou, Priscila gostou muito dela, eu também. É uma pessoa iluminada e que está a serviço do reino de Deus também, né? De Jesus, lembrando dos doentes, cuidando dos doentes, e é um instrumento de Deus para abençoar a cidade do Icó. Feliz demais pela sua presença aqui. Queria que você cumprimentasse aí as pessoas, seus familiares, os irmãos aqui da igreja que estão já acompanhando a transmissão conosco. Boa noite, pessoal. Me sentindo aqui honrada, né, em ter a oportunidade de participar desse momento enriquecedor, né, para as pessoas, o acesso à informação, né, e parabenizar o pastor Silas pelo excelente trabalho que vem fazendo, não só trabalho de pregação, de intercessão, mas trabalho social, porque, na verdade, as pessoas têm sede disso, né? De relacionar, de entrosar as coisas, as igrejas. Isso é fazer igreja também. Fazer igreja não é só ir lá para o culto, orar, né? Ou para a missa, fazer as orações. Fazer igreja é fazer o bem. É fazer com que os mais carentes tenham acesso à informação de boa qualidade, né? É você ajudar o outro. Não é só doar dinheiro, não é só doar 1 quilo de alimento. É você estar ali junto e as pessoas saberem que na precisão elas vão poder te procurar e saber que elas têm uma pessoa para contar. Isso é fazer igreja no dia a dia, né? A gente tem que fazer igreja no dia a dia da gente. Isso é o que transforma a realidade que a gente está vivendo hoje tão dolorosa, né, pastor? Então, assim, quando o pastor me convidou para participar dessa entrevista através de uma live, eu fiquei nervosa, porque eu nunca participei de uma live, né? Então, assim, eu vi isso como um desafio positivo para mim, né? Então, porque se eu tenho a oportunidade de levar informação para o meu irmão, que seja através de palestras como eu de costume, na nossa vida habitual, nas escolas, na unidade de saúde, sei, onde fosse, né? Mas como a gente está no processo de adaptação, no momento atípico, né? Nunca vivido antes, eu tenho 13 anos de SUS e a gente está vivendo agora um momento que eu nunca na minha vida inteira imaginei que fosse viver, né? Essa pandemia, essa doença nova, entendeu? É tudo muito novo para a gente, é tudo muito novo para a população. O vírus está conhecendo a gente e a gente, ao mesmo tempo, está conhecendo o vírus. Então, são muitas dúvidas, são muitas especulações, é muito medo envolvido, ansiedade. Tem hora que dá uma desesperança, falta de perspectiva, mas a gente está aqui fazendo um trabalho firme e forte, né? Fazendo de tudo para passar segurança para vocês, enquanto pacientes, enquanto família, enquanto filhos, enquanto esposa, enquanto tudo a gente vai se desdobrando para dar o nosso melhor na batalha. E é isso, a gente está aqui descobrindo, a gente está num processo de descoberta, é tudo muito novo para todo mundo. Samanta, a gente que está agora nessa nova realidade, né? Eu vi uma palavra do Papa Francisco e eu não tenho muito eu não tenho esse ranço religioso comigo, sabe? O meu coração é livre, né? E ele disse uma coisa muito importante que eu gravei. Ele disse que essa situação ela mudou os nossos heróis, né? Os nossos heróis eram os artistas, os jogadores, né? Quem gosta de música, né? Os artistas da música. Mas essa situação estava nos dando outros heróis, né? Eram os profissionais da saúde, os médicos, os enfermeiros, né? As pessoas que trabalham em supermercados, em farmácia, né? Então, eu queria aqui parabenizar a todos os profissionais da saúde, parabenizar a Samanta, né? Por estar nessa linha de frente, né? Tendo que enfrentar uma guerra, nós, a população,
um pouco mais relaxados, né? E vocês tendo que ir para a batalha, né? Ir para o tete a tete, não podendo recuar, né? Então, queria parabenizar todos vocês, né? E que nós aprendamos a valorizar mais os profissionais da saúde, né? Samanta, eu queria te perguntar, e já é uma pergunta até óbvia, mas essa transmissão depois a gente vai colocar no YouTube. E muita gente assiste, né? E pessoas de outras cidades, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho da sua unidade de saúde, né? Aqui no ICO, há quanto tempo você trabalha lá, para o pessoal que vai nos assistir de outros locais, né, conhecer, né? A gente está falando aqui, gente, da cidade do Icó, cidade abençoada por Deus, que Deus tem muitas coisas boas para oferecer a todos nós. É, é, é verdade, é verdade. O Icó é uma terra abençoada, pastor Silas. Eu tenho 13 anos de SUS, né? Me formei no ano de 2007 na Universidade de Fortaleza. Terminei o curso de enfermagem e em seguida eu fui trabalhar no município do interior que se chama Tauá. Por Tauá eu me apaixonei, né? Mas infelizmente tive que vir embora. Infelizmente e felizmente, né? Porque eu voltei para o Icó depois de 10 anos morando fora e aqui comecei a trabalhar. Desde 2010, né? Vim para casa cuidar dos meus pais que tiveram ambos problemas sérios de saúde e aqui estou até hoje. Nessa cidade maravilhosa, minha cidade, eu já trabalhei em vários lugares, na Secretaria de Saúde, na rede de atenção psicossocial, no hospital. Retornei agora para a atenção primária, que é o posto de saúde conhecido, né, por todo mundo. E lá estou eu na UBS do centro. Há, vão fazer 3 anos que eu estou lá, na mesma equipe, com o médico, que é doutor Erivando Feitosa, pessoa excelente, que mora em Lavras da Mangabeira. A família dele é de Lavras da Mangabeira. A nossa dentista, que é a doutora Germana, um amor de pessoa. E minha equipe, eu tenho 11 agentes comunitários de saúde. A maioria estão aqui nesse momento me assistindo. Eita, um abraço aí para todos eles aí, viu? Parabéns a todos os agentes de saúde. A nossa área do centro é uma área muito grande. No momento, a gente está sendo responsável por uma área de 10.600 pessoas, né? Tem algumas áreas descobertas de agente comunitário de saúde, mas a gente está ali na batalha para ver se consegue colocar esse povo na área e prestar uma melhor assistência, né? Mas é lá o meu trabalho. A UBS Centro ela fica localizada na rua Francisco Maciel, vizinho ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Funciona de segunda a sexta, os 2 horários, e lá nós estamos prontos para atendê-los. Os 5 dias da Samanta, como é semana. que tá a gente? Oi, não. Oi. Não, concluí. A Está gente concluído. tinha elaborado aqui um roteiro e assim a primeira coisa que eu queria te perguntar, né, é sobre como é que está o clima lá, o estado emocional de vocês, né? Como é que está sendo viver esses dias diferentes, né? A relação lá com Sim, as pessoas, o pessoal tá tenso, tá? Como é que tá a saúde também de vocês, né? saúde mental. Pastor, a princípio, nós sofremos aquele impacto, né, de medo mesmo. Quando saiu logo após o carnaval, quando começou aquele clima de pandemia mesmo, que a população começou a entender que aquilo era devastador e que poderia chegar até nós, a gente teve aquele pânico, né? Eu não sei se vocês têm acompanhado o boletim diário da epidemiologia que a Secretaria Municipal de Saúde todo dia emite com a quantidade de casos confirmados, suspeitos, em investigação, com a quantidade de óbitos que já aconteceram no nosso município. Mas quem está assistindo deve ter percebido que a unidade do centro
a unidade em que eu trabalho, é a unidade em que existem mais casos positivos, né? Assim como casos em investigação também. Então, me lembro bem, no início do mês de março, em meados de março, quando nós recebemos o nosso primeiro caso positivo, eu sofri aquele impacto, né? Porque eu pensei, não, agora eu não tenho mais outra opção, eu tenho que encarar. A família precisa da gente e a gente tem que vestir uma capa, né? E demonstrar aquela força que às vezes a gente não tem, mas a família precisa. Porque a única forma de formar um elo de confiança entre esse paciente, essa família e nós profissionais é quando eu passo segurança para ele. Se eu não passar segurança, esse elo não vai existir. Então, jamais eu poderia demonstrar medo, incerteza, às vezes até desesperança, mas a gente sempre consegue o êxito. E aí foram passando os dias, casos positivos aparecendo com mais frequência, né? E a gente foi começando a naturalizar um pouco mais. E quando a gente passa a conviver com esses pacientes através da comunicação diária, entendendo grave, claro, né? Evoluir para um agravo até trágico, como é o óbito, mas que quando a gente consegue manter aquele manejo clínico adequado, tudo certo, entendeu? Acompanhar direitinho esse paciente, ele evolui para a cura, sim, né? Nos nossos casos, até agora, na nossa área, não teve nenhum óbito e nós temos muitos pacientes sendo monitorados nesse momento. Os pacientes são monitorados diariamente por mim, pelos meus agentes comunitários de saúde e pelo doutor Erivando, né? Muitas vezes precisa trocar o manejo, trocar medicamentos, solicitar exames. No meio do isolamento domiciliar, que é quando ele está em casa, sozinho, confinado, dentro do quarto, sem ter contato com a família, entendeu? E é um período muito difícil. Samantha, A gente vocês conseguem ter hoje um monitoramento de todas as pessoas que estão infectadas? Sim, todas as De pessoas. todos, né? Todos os casos positivos estão sendo monitorados por nós enquanto saúde da família. Aí E aí você a gente tem acaba alguma sendo um médica? pouco psicólogo. Pode Pode continuar, continuar. desculpa, eu lhe cortei aí, pode continuar. Você estava falando. E aí é nesse momento que a gente acaba tendo que ser um pouco psicólogo também. Porque muitas vezes a gente tem uma ligação que poderia durar em torno de 8 minutos, a gente acaba passando 40 minutos com esse paciente no telefone, ou por chamada de vídeo, porque às vezes eu sinto a necessidade de ver como a pessoa está, aparentemente, já que eu não posso estar na casa do paciente para avaliar, às vezes a gente faz uma chamada de vídeo. E aí a gente Muito fica legal. feliz. A gente fica tão feliz quando vê que ele está evoluindo bem, certo? Que, Samantha, hoje eu não senti cansaço, hoje eu não senti cefaleia, eu estou bem. Então, isso é uma injeção de ânimo para a gente e é a hora que a gente vai agradecer por estar conseguindo cumprir a nossa meta nesse momento tão difícil. É muito, né, emocionante, né? Essa parte aí de você acompanhar as pessoas, né? Ver a evolução, né? Eu ia até Exato. também te perguntar, né? Eu fiquei pensando nessa questão a pessoa, esse problema, ele tem uma carga emocional também, né? Aí eu ia até te perguntar se, por exemplo, aqui no sistema de saúde se oferece um apoio psicológico, né? Eu não sei se o órgão, o nome correto é o CAPS, se é ele que faz esse apoio psicológico, se está tendo esse diálogo, né? Sim, pastor, justamente. A Secretaria de Saúde, ela formou um comitê,
né, de enfrentamento ao Covid, bem no início desse processo de pandemia. E aí, a nossa coordenadora na época era a doutora Rebeca Costa, coordenadora da epidemiologia, e aí foi formada uma equipe multiprofissional, né? Onde nessa equipe tem psicólogo, tem terapeuta ocupacional, tem educador físico, e essa parte do trabalho psicológico é dado suporte pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é o NASP, né? As 3 psicólogas estão fazendo esse trabalho, né, de terapia online ou via telefone, né? Então, os pacientes são todos acompanhados por elas e mesmo depois que recebem alta, elas até 15 dias depois da alta desses pacientes, elas continuam oferecendo um suporte. Inclusive hoje, um paciente que estava de alta já me falou, né, porque a gente acaba formando um vínculo, que a psicóloga ainda estava entrando em contato com ele. E o acompanhamento é muito interessante. Os pacientes, eles se sentem acolhidos, né, pela equipe de saúde que está oferecendo suporte. Porque há dois lados, né? A questão intrínseca, né? De você ficar muito abalado, né? E ter que se isolar por uma questão de saúde, né? Onde você se protege e protege outras pessoas também. Mas também tem a questão do preconceito, né? Então, eu penso que atinge muito o psicológico nessa doença, né? E eu acho muito louvável aí, né? Muito bacana e até emocionante, né? Esse cuidado e de ver a recuperação das pessoas, né? É muito bonito isso. Gostei de saber disso, eu não sabia desse cuidado. Eu acho que isso, a quem está acompanhando a transmissão, né, gera um alívio, né? De saber que aqui tem coisa boa sendo produzida na nossa cidade, tem pessoas qualificadas, né? E que tá acontecendo uma assistência, né? Digna, né? Exatamente. Muito bonito isso. Gostei. Assim, os pacientes, eles relatam muito porque às vezes a gente pergunta, você está gostando do acompanhamento? Tem alguma sugestão? E aí eles sempre falam que é muito louvável essa questão do acompanhamento psicológico, porque eles falam com a família, a maioria falam com a família que está dentro de casa por chamada de vídeo, né? Falam com os filhos dentro de casa por chamada de vídeo. E até eu achei interessante um paciente meu que disse, Samanta, tem uma secretária sua que liga para mim todo dia. Aí eu fiquei pensando, secretária? Não, não tenho secretária. Ele disse, é uma secretária eletrônica do Ministério da Saúde. Ah, Liga todo dia para esse paciente e ele disse que se acostumou com essa rotina de atender o telefone da secretária eletrônica. Aí teve um dia que ela não ligou, ele disse, Samanta, sua secretária não me ligou, porque você está de alta. É amém, muito né? interessante. Agora É eu muito fiquei muito louvável. feliz de saber disso, né? Eu tenho aqui me preocupado um pouco com essa situação, né? Todos nós, né? É bom saber que tem essas bênçãos, esses abençoados, instrumentos de Deus aí cuidando de nós. Parabéns mais uma vez a todos aí, profissionais de saúde que estão nos acompanhando aí. Temos orado por vocês, viu? Que Deus abençoe. Samanta, eu ia te perguntar também, a gente fica focado nessa questão do Covid, né? Mas, enquanto isso, tem outras coisas acontecendo, né? Aí eu queria saber, né, e para as pessoas que também estão nos acompanhando na transmissão, né? Como é que está sendo o funcionamento de outros serviços, né? Outros profissionais que atendem outras demandas, né? Como é que está sendo esse funcionamento no posto, né? E se tem alguma coisa que merece a nossa atenção, né? O Covid tem merecido, demandado a nossa atenção e cuidado, mas se tem algum outro probleminha que você
que está no dia a dia lá, poderia já nos dizer para a gente ter cuidado em mais alguma coisa, né? Exatamente, né? É um período de alerta, né? Porque hoje em dia a gente não considera mais ninguém como pessoas específicas, como pessoas suspeitas. Todo mundo é suspeito. Eu sou suspeita, o senhor é suspeito, Eu todo ia te mundo é perguntar suspeito. também, a Priscila que me ajudou a produzir aí a entrevista, e te perguntar sobre a questão da dengue, né? É uma fase, como é que estão os casos, né? Ou seja, esses outros problemas que geralmente acontecem nesse período, né? Como é que está a incidência deles? Se está mais leve, se está média, né? Fica à vontade. É, pastor, a nossa rotina da atenção primária ela foi completamente modificada nesse período. A gente teve que fazer alguns ajustes, algumas adequações. E entre eles está a restrição nos atendimentos, né? Até pelo fato da gente não estar podendo expor esses pacientes como a rotina normal, principalmente as pessoas que têm comorbidades, como os hipertensos, os diabéticos, os obesos, os renais crônicos, né? Pessoas que têm problemas no coração, que têm problemas de saúde, problemas sérios, as crianças, as gestantes, a gente teve que trabalhar fazendo um ajuste nessa rotina de atendimento. Em alguns dias, os atendimentos eles ficaram suspensos mesmo, inclusive a rotina de imunização, que é da sala de vacina. Hoje, dia 1º de junho, nós do centro voltamos nossa rotina de imunização, certo? Com agendamento de horários, para que a gente não provoque uma aglomeração na unidade. E é importante que as pessoas cumpram esse agendamento, porque senão vai acabar aglomerando e tem a parte da limpeza, das salas, e esperar um tempo até que o profissional faça sua higienização correta para receber o próximo paciente. E assim também está sendo com os atendimentos de pré-natal, né? E algumas intercorrências, como diabetes descompensada, uma pressão que está descompensada, alguém que está com um quadro viral, assim, que apresenta febre, diarreia, vômito, essas pessoas são atendidas. Mas aquela rotina de atendimento de consulta de criança de 0 a 2 anos, de prevenção do exame Papa Nicolau, de acompanhamento mensal de hipertensos, diabéticos, que está controlada a doença, por enquanto a gente ainda não voltou a essa rotina, porque como o distanciamento social aqui no ICO, ele não está sendo cumprido, né, de fato, pela população, a gente fica receoso em estar expondo esses grupos de risco. A gente estava querendo observar nessas 2 primeiras semanas de junho como seria o reflexo da reabertura do comércio, para a gente ver como que a gente ia iniciar a liberação dessas consultas. Mas a gente está passando por um período de observação, porque ninguém sabe como vai ser os próximos 15 dias. Né? Então, a maioria das eletivas, das consultas marcadas, elas estão suspensas. Mas gestante e o pessoal descompensado de urgência está sendo atendido. Renovação de receitas do pessoal que Então, toma medicamentos seria urgência, né? Seria urgência urgência, pré-natal e já a questão das vacinas, né? Isso. das vacinas, da imunização. Exatamente. É Nesse momento. importante, né? Assim, essa cautela, né? Eu ia até também, Samantha, te perguntar, né? Sobre essa questão do decreto do governador, né? Chegou esse decreto, né? E eu particularmente acho que não é, né? Inclusive até falei naquela entrevista lá que você falou que acompanhou. Eu particularmente acho que há um erro empírico, né? Você pegar uma receita, né, e aplicar num local
sem fazer as observações e análises, né, devidas, mas parece que é o que nós temos no momento, né? Aí há pessoas que vão acompanhar essa transmissão aqui, pastores, né, pessoas de igreja, mas também pessoas que têm o seu comércio, estão ali com o decreto na mão e estão já observando qual é a fase que eu vou voltar, né? Aí eu perguntaria para você nos ajudar aí, né, a nos dar uma orientação de como é que esse retorno poderia acontecer da forma mais responsável possível, né? Como é que a gente poderia retornar, né? O que é que você nos alerta, nos indica, chama a nossa atenção, chama a atenção daqueles que estão acompanhando a transmissão, né? Que receberam esse decreto, que estão sendo guiadas por esse decreto, né? Até o momento, apesar do governador ter deixado assim um pouco em aberto também, né? Ele disse que ia observar primeiro, mas o que é que você nos aconselharia aí para fazer um retorno, né, com o máximo de responsabilidade possível, né? Pastor, é muito delicado falar sobre isso, porque toda moeda tem duas faces, né? Enquanto profissional de saúde e agindo de forma responsável e baseado na ciência, nos estudos, nas orientações da Organização Mundial de Saúde, a gente vê a extrema necessidade do distanciamento social, né? Na verdade, é um momento incerto. A gente está com uma caixinha de surpresa que a qualquer momento ela vai se abrir com algo dentro dela que a gente não sabe se vai ser bom ou ruim. O governador, como é que eu posso falar? Eu acho que ele chegou no momento limite dele. Ele não tinha mais condições de levar para frente o isolamento. Por muita pressão dos empresários, da população, a necessidade de trabalhar. A necessidade é muito grande, porque o nosso povo é um povo pobre, né? E o povo clamava pelo trabalho, o povo clama por voltar a trabalhar. O cidadão quer comer, quer ter seu dinheiro, precisa. Entendo. Por isso que eu falo que é muito complicado discutir sobre isso, porque a minha visão enquanto profissional de saúde, de agir com responsabilidade, ela pede o isolamento. Mas enquanto ser humano e tendo uma visão geral, né, da situação social, a gente entende esse clamor da população pela reabertura do comércio. Né? Então, assim, no meu ponto de vista, eu acredito que poderia ser formado uma comissão, né, para levar um teste piloto na cidade de Icó. É muito difícil controlar essa população icoense, porque ela é uma população muito calorosa, né? Gosta desse contato de rua, entendeu? De participar da vida do próximo, de estar muito junto, e acaba sendo muito difícil controlar isso. É desafiador, né, Samantha? Desafiador, é desafiador, muito desafiador. A E gente não... entrando um pouco mais nesse assunto, Samantha, saiu aqui no site eu acho que é o site ceará.gov.br, eu acho que é o site oficial do governo, né, do estado, que aqui apontou uma coisa que merece a nossa atenção, né? Que vai dizer o seguinte, que cidades do interior, e vai falar do Covid na cidade do interior, e parece que há um deslocamento, né? Parece que os casos estavam mais concentrados ali em Fortaleza, e agora está tendo esse deslocamento para o interior, né? Aí reforça aquilo que você falou do cuidado, né? A necessidade de continuar tendo os cuidados. Essa modificação no paradigma, ela já era esperada, né?
a gente já estava esperando que fosse acontecer essa migração dos casos da capital, onde hoje ainda não está numa situação confortável, mas está um pouco mais resolutiva, né? Minhas colegas que trabalham na capital falam que hoje elas conseguem respirar na hora do plantão, coisa que elas não estavam conseguindo. E aí eles estão conseguindo resolver um pouco mais os problemas, mas confortável ainda não estão. E aí essa migração para o interior é algo que preocupa muito a gente por conta da nossa estrutura de saúde, pastor. A gente mora no Icó. O Icó agora, né, teve a abertura, a inauguração dos leitos de UTI, né, um fato histórico para a nossa cidade, louvável. A gente tem muito que agradecer a Deus por esse ocorrido, né, da gestão, a prefeita Laís Nunes, em trazer esses leitos de UTI para a gente, né, era uma necessidade antiga de ter um olhar sensível para essa necessidade. E aí a gente fica um pouco mais aliviado. No entanto, se a população não atentar para os cuidados, esses leitos vão ser insuficientes para a nossa região, entendeu? Apesar da doença ser uma Até porque doença aqui é que é um, se eu não estou equivocado, aqui é um polo, né? Ou polo, é seja, vem polo. pessoas de outra cidade também, né? Vamos dizer assim. Eu estou As correto, é isso cidades da mesmo? região, né, que são Cedro, Oroz, Vaza Alegre, Lavras da Mangabeira, Baixio e Palmeirim e Oroz, né? O Aí Icó é é, nós contamos com quantos leitos aqui no hospital? os leitos mesmo, eu não sei dizer com segurança, mas são menos de 100 leitos, contando com esses 20 novos leitos que foram abertos, né? O hospital, esses novos 20 leitos, eles foram implantados agora Eles com são o todos objetivo equipados, Samantha, assim, tem respiradores, tem. Você saberia respirador. dizer isso? Tem os leitos, segundo informações, porque eu não sou profissional de lá, segundo informações, dos 10 leitos de UTI, é, 7 leitos já têm os respiradores, está aguardando chegar dos 3, mas eu não sei se já chegou, em que pé anda essa situação. Uhum. E os 10 leitos de fora, que são para pacientes que vão ficar internados ou em observação. Mas esses leitos são de retaguarda para o momento que a gente está vivendo, que é para a Covid mesmo. Estou entendendo. Então, esse entendimento é muito necessário, né, dos cuidados, né? Eu gostei muito da sua fala, foi muito sábia, né? E a gente precisa de pessoas com um nível de clareza nesse momento, né? Cuidados de um lado e também entender esse clamor social, né? Exato. Foi muito feliz a sua colocação. Nós temos pessoas carentes, pobres, né? Exatamente. E mesmo quem não é carente, quem não é pobre, precisa, né? Precisa. Precisa do seu trabalho, tem compromissos, né? É uma Exatamente. situação aí desafiadora para todos nós, né? E eu queria também aproveitar agora, deixa eu ver aqui como é que está no Facebook aqui, Samantha, se o pessoal tá gostando aqui. E eu queria aproveitar aqui e perguntar a vocês se alguém quer fazer uma pergunta aí para a enfermeira Samantha. A gente vai fazer mais aqui ó, duas perguntas, mas se você tiver uma pergunta para fazer aí, alguém que tem uma dúvida, né, que quer aproveitar esse momento aí com a enfermeira abençoada aí e fazer uma pergunta, tirar sua dúvida,
Eu vou conversar mais um pouquinho aqui com a Samanta, fazer mais duas perguntas. Aí você aproveita aí para fazer as perguntas, prestigiar aqui os irmãos que estão nos acompanhando, Elieuda, Cícero Rufino, Davi Monte, Cassiano, Edilson, Natália, Carliene, Sueli Alves, Maria Rita, Regina Pereira, Paulina Nogueira, Marcos Roberto, Vilma Moura. Eita Jesus! Deixa eu ver aqui mais gente aqui. Coisa João boa. Carlos da Silva, Marilene Castro, Antônia Silva. A Samanta aí ajudou bastante nessa transmissão aí, chamou o pessoal, tem muita gente aí acompanhando. Minhas amigas Bênção de Deus. enfermeiras estão aqui, lá do Tem, Crato, diga o nome delas Tatiane. aí, Samanta. Qual é o nome delas aí? A minha mãe lá de Itauá, Anunciada. Minha amiga Eita, Catiane, um enfermeira. abraço aí. Rosina, um abraço. A Rosinha é daqui, Irinha, né? a A Rosina é Rosinha, daqui. a Sadra. Rosina, uma bênção, me atendeu com muita gentileza. Um abraço aí. É Rosina, né? Rosina. Rosina, um abraço, Rosina. Você é muito gentil, que Deus te abençoe. Quem mais aí que está Tem, identificando, tem Samanta? gente, tem gente até de São Paulo, Tayana, minha amiga enfermeira lá de Itauá, que mora em São Paulo também. O pessoal lá da Eita, um Turquia, abraço aí para vocês. Michele, linda. Meus irmãos, Francílio e Juninho, tá aqui também. Elaine, Maomé, minhas Eita, o Maomé tá cunhadas. aí, a Maomé. Um abraço, Maomé. Abençoado. A minha mãe, Irinha, minhas Quem mais, agentes Samanta? Tem mais? de Realeza. O pessoal do NASF está aqui também, a Lucélia Barbosa, que é fisioterapeuta da melhor qualidade, professora da FVS Eita. também. Essa live hoje tá chique aqui, viu? Só com o pessoal fera da saúde aí. Um abraço Que aí a bom. todos. Estou orando por todos vocês aí, viu? Maomé de Itapipoca, ele está dizendo, eu estou aqui em Itapipoca. Eita, A mãe Jesus. da minha amiga também, dona Nereide, um abraço, meu amor, que saudade de você. A E Aline, enfermeira lá do o pessoal Iguatu. aqui, o pessoal aqui tá só te exaltando aqui, ó. Grande profissional. Ela se garante no que faz. Olha aí. Os fãs aqui da irmã Samanta aqui. Eu tô chamando de irmã aqui, viu? Irmãos em Deus, certeza. Samanta, e A naquele dia Rosina, lá, o lanche. a Eu Rosina fui tá fazer o mandando lanche lá matar. na tua casa, nem deu certo, né? Tive que Pois é. sair. Vamos marcar Pois, novamente, né? tem que marcar outro chá, né? Tem que ser um chá agora. Pra gente ir pra. Ó, E tá. não vou ter Tayana visita. Xavier, parabéns, querida Samanta. A Rosina respondeu aqui, um abraço, pastor, um abraço, irmã Rosina, abençoada. Parabéns a todos os profissionais de saúde do ICO e de todo o nosso Brasil. Deus os abençoe e os fortaleça a cada dia. Mande mensagem aí, pessoal, para a gente ler aqui na transmissão. Muito bom. O pessoal participando, né, pastor? Que bom, a Ah, que gente legal, precisa viu? fortalecer. A gente tem que fortalecer a rede, tem que fortalecer essa conexão saúde, religiosidade, o social, para a gente ver se a gente consegue atingir pelo menos 50% do que é nosso objetivo. Eita, benção. Michele Lourenço. Tem muita gente Né? aqui Eu da já falei. igreja e tem muita gente nova também, viu, Samanta? Os teus amigos aqui, tem muitos amigos. Tu me ajuda Tem, também a divulgar os cultos aqui, viu, Samanta? sim, vamos ajudar, vamos dar uma impulsionada. Gente, eu vou fazer aqui mais duas perguntas à Samanta e já agradecer a Samanta pela gentileza. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, coloque aqui nos comentários que eu vou ficar olhando. Some rápido as perguntas aqui no Facebook. Mas eu vou ficar atento aqui enquanto a Samanta responde. Eu, Samanta, vou ficar atento aqui a alguma pergunta.
Eu queria te perguntar aqui já para a gente ir para o encerramento, a questão dos nossos hábitos alimentares. É uma coisa mais minha, né? Que é uma pergunta mais pessoal, né? Eu penso que a gente tem que ser assim prevenido, né? E uma coisa que eu tenho observado de alguns profissionais da saúde é a recomendação, são as recomendações com a questão da imunidade, de nós fortalecermos a nossa imunidade, né? Então, eu acho que a principal resistência é o nosso próprio corpo, né? Para enfrentar essa situação, né? Então, assim, o que é que você indicaria para a gente de hábitos alimentares, né? Um cardápio aí rapidinho, né? E também, se é necessário, se é importante, um complemento de vitamina, alguma coisa, né? Para a gente fortalecer a nossa imunidade nesse período, né? Até porque a gente precisa fortalecer de tudo, em relação a tudo, né? Porque o interessante, né? Se isso fosse viável, possível, né? É que nós não adoecêssemos, né? Então a gente tem que cuidar de tudo, porque a ideia é que a gente nem procure o hospital nesses dias, a gente evite, né? Então tem que cuidar bem do corpo, né? Então o que é que você nos indica aí de bons alimentos aí para fortalecer a imunidade da gente? Só um minuto. Mãe, aumenta o volume do celular para a senhora escutar, aumenta o volume. Pastor, é assim, essa doença, ela traz como grupos de risco, um deles é a obesidade, né? E daí que vem aquela preocupação com o peso e de prática com a alimentação. Em relação a essa questão suplementar, que muita gente fala em suplementação com vitamina D, suplementação com zinco, suplementação com vitamina C, isso tudo é importante, mas não só nesse período de pandemia, é importante na nossa rotina habitual, né? Ter uma alimentação saudável, consumir vitamina C, pegar o sol, porque a gente precisa da vitamina D do sol. E algumas vezes, em alguns casos, quando existe a deficiência da vitamina D, estudos mostram que nós temos que suplementar, né? Se você já tem um nível ótimo de vitamina D, não há necessidade de suplementar, né? A mídia ajuda muito, né, nesse consumismo, pelo comprar, pelo ter, eu vou suplementar, quando na verdade ainda não existe nada comprovado cientificamente, né? É tudo muito escuro ainda. Na verdade, o que nós temos que fazer é ter uma alimentação saudável, evitar a ingestão de glicose em excesso, de comer muito doce, né? Quando a gente acaba comendo muito doce, sobe nossa insulina, baixa a imunidade automaticamente, você fica mais vulnerável a ficar bom quando é acometido por alguma infecção, né? Então, beber muito líquido, muito suco, que tenha vitamina C, comer frutas, comer verdura, tá certo? E evitar refrigerante, muita massa, fritura, gordura, isso tudo que a gente deveria fazer no nosso dia a dia, né, pastor? E acaba não fazendo. Os suplementos é como eu falei, assim, não tem nada comprovado cientificamente. Quem tem baixa tem que repor, né? Mas isso tudo tem que ser dosado por exame laboratorial para ver se realmente há necessidade, porque não adianta você estar fazendo uso de um monte de suplemento, comprando, achando que eu não vou pegar o vírus porque eu estou tomando vitamina D, porque eu estou tomando vitamina C com zinco, achando que isso é o salvador da pátria, quando na verdade você está acima do peso, você está comendo tudo que não deveria, você é sedentário, né? Aí não faz sentido, você está querendo tapar o sol com a peneira. Aqui eu Na, estou vendo aqui,
A participação aqui, mais do que especial, Maria Íria Ferreira. Um Minha mãe abraço a essa querida aqui, que me é recebeu demais. tão Sensacional. bem. Samanta, eu queria já ir para a conclusão. Foi muito bom, né? A gente teve aqui uma aula com a enfermeira Samanta Ferreira, né? Agradecer demais aí a você, né? E a todos que nos acompanharam. Que Deus abençoe a cada um. Tem aqui o Emanuel Silva de Oroz também aqui, cumprimentando a gente. Pai da Livinha. Muito. Quem? Tem mais alguém aí, Samanta, que você está vendo que está na transmissão aí, que você queira mandar um abraço? Um abraço pro Emanuel, parceiro de vida. Pai da minha filha. Ah, um abraço, viu? Prazer. Prazer tê-lo aqui na transmissão. Que Deus te abençoe grandemente. Samanta, eu queria agora você ficasse à vontade aí para agradecer, fizesse as suas considerações aí, apelos, deixassem uma mensagem para a gente aí de sabedoria, de fé positiva, né? Mas também de cuidado. Fique à vontade aí para você falar aí o que está no seu coração, também nos instruir. Pastor, eu não tenho nem palavras para descrever a minha gratidão em ter participado desse momento, né? Eu me sinto muito feliz mesmo em estar aqui hoje com vocês, com o senhor ter dado a oportunidade de a gente entra na casa das pessoas, né? Para isso, as pessoas têm que permitir a nossa entrada. Se elas não nos admiram, elas não vão permitir isso. Se elas não acham interessante o que nós temos a falar, elas não vão acessar, né? Então, isso é um presente de Deus, isso é empatia, é amor, né? É reconhecimento pela pessoa que nós somos, pelo trabalho que a gente faz. Ontem foi o aniversário de 3 anos da minha filha e eu refleti muito sobre que tipo de referência eu sou para quem eu amo. Será que eu sou uma referência boa ou eu sou uma referência ruim? Será que quem eu amo está me vendo como uma pessoa que serve como espelho para alguma coisa? Será que eu faço alguma coisa boa que faz o outro me admirar, fazer as coisas que eu faço? Entendeu? Eu acho que esse momento de pandemia, esse momento de reflexão, esse momento de recuo, a gente acabou tendo que se recuar no nosso cantinho. E isso traz um silêncio que faz refletir sobre o que a gente está fazendo aqui nessa vida, né? Porque aqui é uma passagem. A gente não escolhe nem nossa roupa, a gente não, nem o direito de levar nossa roupa preferida a gente não tem, porque nem essa a gente escolhe para ir embora É para sempre. verdade. Então, assim, a gente está fazendo nossa parte? Será? Né? A gente está fazendo o que não é obrigação da gente? Ou estou fazendo só o que é minha obrigação? Né? A obrigação da gente a gente faz, tem que trabalhar, tem que pagar a conta, tem que criar filho, tem que cuidar dos pais, né? Tem que fazer 1 milhão de coisas, mas algo a mais. O que é esse algo a mais? Será que eu estou tratando os outros bem? Né? Será que eu estou fazendo aquela coisinha pequena que vai além do que é minha obrigação, mas é a que faz a diferença? Aquela coisinha pequenininha que está lá, depois das 5 da tarde, depois do horário do expediente, assim, ó, 10 minutos. É ela que vai fazer a diferença depois, né? Então, assim, nesse momento, gratidão. Eu escolhi essa profissão, eu escolhi ser enfermeira, apesar de todos os pesares que envolvem desvalorização, falta de gestão, falta de política direcionada para a gente. Os políticos, infelizmente, eles não conseguem enxergar a enfermagem,
nós, profissionais de enfermagem, somos financeiramente muito desvalorizados, mas nós estamos aqui firmes e fortes fazendo a diferença, né? Dando nosso algo a mais. Porque o enfermeiro fala muito em gerente quando se fala em enfermeiro, mas eu acho que enfermeiro é mãe. O enfermeiro é quem está ali na unidade, que vê aquela pessoa que ninguém olha, que vê aquele funcionário que está doente e que ninguém olha, que vê aquele menino que veio se consultar, que estava com a chinela quebrada, que ninguém olha. A gente acaba sendo mãe da unidade, mãe das pessoas que trabalham com a gente. E, assim, é uma coisa fantástica, porque acaba sendo tudo muito involuntário, as coisas que a gente faz no dia a dia. É tudo muito naturalizado. A gente faz, vai fazendo, quando a gente vê, a gente já está fazendo. E isso tudo. Mas é muito bom e eu sou muito grata a Deus por ter escolhido essa profissão, por estar na minha cidade, por trabalhar aqui no IPOP, né? Apesar de muitas questões a terem que ser resolvidas, mas eu gosto muito da minha cidade. muito bom, viu? Eu estou aqui muito feliz, né? Sentindo assim um prazer de ter tido esse diálogo com você, né? Porque a gente conhece e reconhece quem sempre foi tão importante e às vezes não foi valorizado, né? São os profissionais da saúde, né? E sejam médicos, né? O médico acaba ganhando, né, essa repercussão maior, mas agora também estão sendo ainda mais valorizados, né? Mas os demais profissionais da saúde, eles são agora os ministros de Deus. Foi essa minha participação aqui, deixando um grande abraço a todos os profissionais da saúde e, sobretudo, os enfermeiros. Quero dizer que vocês são os instrumentos de Deus para abençoar e cuidar do povo de Deus, né? Então, que a presença de Deus esteja nos postos de saúde, que a presença de Deus esteja nos hospitais, que vocês sejam acompanhados pelo Espírito Santo de Deus, pelos anjos de Deus, e que eles protejam vocês assim, com a sombra do Altíssimo, e que vocês passem esse período e sejam e sintam-se, né, agora, né, ainda mais respeitados, reverenciados, né, e amados pelas pessoas. Aqui, registrar aqui a participação do Maomé. O Maomé disse que ia vir aqui, quando viesse do ICO, ir aqui nas igrejas comigo. Quando passar essa pandemia, viu, Maomé, você vai vir aqui para dar uma palavra na igreja também. E todos os familiares da Samanta, né, e todos os amigos e profissionais que eu tive hoje a honra de conhecer, né, e de sentir a emoção de ter tanta gente que nesse momento são as pessoas mais especiais e mais importantes para a nossa sociedade, estão cuidando da nossa vida, né, e enfrentando a dificuldade, o dilema, né, de peito aberto, tendo que enfrentar, né? Então, deixo aqui os meus sinceros agradecimentos e a minha oração, o meu pedido a Deus, que vocês sejam revestidos, que vocês não vão se sentir só em nenhum momento, que a gente vai estar orando por todos vocês para enfrentar essa guerra, essa peleja, né? Todos que estão nos acompanhando de outras cidades, deixo aqui um grande abraço. Estamos orando não apenas por Icó, estamos orando também por Itapipoca. A gente tem muitos amigos lá em Itapipoca. Agora chegando pessoas de outra cidade, né? Vamos continuar orando, né, por pessoas que chegam
nas transmissões de outras cidades que fazem os seus pedidos de oração. E essa causa é a nossa causa, né? Vamos orar, né? Aqui agradecer os irmãos da igreja que participaram da transmissão. Vamos orar pelos nossos enfermeiros, a que Deus ilumine e abençoe cada vez mais, né? Deixo aqui mais uma vez minha gratidão a Samanta pela gentileza, generosidade. Deus te abençoe e te ilumine. Hoje eu vi como você é prestigiada, viu? O pessoal aqui só prestigiando. Um abraço à Não, sua família. não sou como o senhor, mas quando eu crescer eu quero ser igual. Abraço à sua família, uma família muito amável, querida. Um abraço ao Maomé, sua família. Sempre me tratou com muito carinho lá em Itapipoca. Que Deus abençoe também Itapipoca. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado, Samanta. Que você seja cada vez mais uma bênção de Deus aqui no Icó. Icó, cidade abençoada, que tem muita gente especial e maravilhosa. E hoje aí entrevistamos a enfermeira Samanta Ferreira. Que Deus abençoe a Muito. todos. Fiquem Amém, com amém. Deus. Tudo de bom. Tudo de bom.